galera, Ela no Mar na área. Hoje eu tô aqui para bater um papo de campeã, então fica ligado. Hoje eu tô aqui com a Gabi Matos. Quantos anos tu tem? Tenho 14 anos, meu nome é Gabriela Matos, fui campeã brasileira nas etapas de Capaloa Brasileira de Body Surf. Conta pra gente como que foi, qual foi a primeira etapa, como que você começou primeiro no Body Surf. Começa daí pra gente. Então, a minha primeira impressão assim, sobre o Body Surf foi com meus amigos lá de Itaipuaçu, Maricá, que eu vi eles surfando assim, eu achei uma coisa maneira, engraçada. Aí eu comecei a tentar, aí comecei a gostar. Aí cheguei pra minha mãe em casa e falei, mãe, gostei, me leva pra treinar. Fiquei vendo vídeo, essas coisas, e fiquei treinando em Itacoatiara, Ponta Negra, Saquarema e etc. Aí teve um dia que teve um encontrão do Short Break lá no Peixão de Itaipuaçu. E o Marcelo Cabelo, ele me viu, né, surfando com um pé de pato só, porque eu tinha perdido o outro na primeira onda que eu entrei. Aí ele chegou pra mim e falou, me convidou, né, pra ir lá no treino deles, da Lifeguard, lá no Recreio. Irado. Aí eu fui, apareci, eles me abraçaram. E nisso, como eu já tinha entrado no meio da etapa, eu entrei na terceira etapa, que foi em Itacoatiara, fiquei em segundo lugar na Body Surf, porque eu não competi na hand nessa terceira etapa. Na minha primeira etapa, meu primeiro campeonato de surf foi nesse ano. E nas outras etapas, eu consegui o segundo lugar também. E com todas as pontuações das manobras e etc., eu fiquei em primeiro no ranking brasileiro. Que irado. E aí, quantas pessoas tinham na categoria feminina? Você sabe mais ou menos a idade das mulheres que estavam competindo contigo? Na primeira etapa foram umas 4 mulheres, comigo 5, né? E as mulheres de 20, 25, 30 anos. E tinha uma lá de 40, eu acho. E nas outras etapas foram as mesmas, só que diminuíram, entendeu? Foram 3 meninas, 2 meninas. Espírito Santo, por exemplo, foram 3 meninas, eu e mais 2. Certo. Entendeu? Foi a menor competição, assim, que eu já tive. E a de Saquarema? Saquarema foram 4, contando comigo. Certo. Classe A. E tu começou, então, em Itaipuaçu. Isso. Pegando onda lá. Conta pra gente como que é essa onda, qual que é a característica dela. As ondas de lá são muito porradeiro na areia, sabe? Elas não formam assim, elas já formam já quebrando assim na areia, entendeu? Sim. É bem casca grossa, assim, bem vida louca. Bem vida louca. Qual que é o... Fala aí o Instagram dos meninos, que agora de cabeça eu não quero errar, né? É Body Surf Shore e Yuri Pessene e Pedro H. Petra. Yuri Pessene, sim. Yuri Pessene que me mandou mensagem falando deles, falou que quando quisesse fazer uma caída lá, podia, com todo o pico, né? Falou que eles estavam fazendo encontrões para instigar a galera a participar. E então, aí beleza, Marcelo Cabelo, grande Marcelo Cabelo chegou e te chamou para participar lá do treino do Lifeguard, que é muito legal. E aí tudo isso chegou no campeonato da Capaloa, né? E aí hoje você tá em Noronha, você veio passar alguns dias, então foi o prêmio, né, pra vencedora. Sim. Então a Capaloa proporcionou uma viagem pra cá, pra Noronha, pra eles participarem do Capaloa Body Surf Pro, com o Henrique com o Shark. E aí conta como é que tá sendo essa experiência aqui em Noronha. Tá sendo uma experiência muito massa, muito irada. Conta! É porque eu falei massa por causa do foco. Porque ele fala massa? Então conta aí como é que tá sendo essa experiência aqui em Noronha. Tá sendo uma experiência muito irada, porque foi uma coisa que nunca tinha passado na minha vida. Aqui tem altas esquerdas, umas ondas absurdas que formam altos tubos. E eu fiquei vendo aqui, né? Eu fiquei analisando, enquanto eles estavam treinando ali. Eu parei, fiquei analisando o mar. E eu percebi, né, que aqui é muito diferente de todas as praias que eu já surfei. Aqui é um treinamento para todas as praias que você quiser ir. Indonésia, Pipeline, todas as praias. Aqui é essencial. Sim, a onda daqui é muito diferente da que tem no continente, é uma onda muito mais intensa. O tubo, quando você entra, você é cuspido para fora com mais facilidade, né? Então é como você falou, é um baita treino para quem quer ir para o Havaí, por exemplo, quer pegar onda mais pesada. Mas aí eu fiquei sabendo que você ficou meio preocupada, né, com a vida marinha aqui, em especial com os nossos amigos, né, os tubarões.
E aí conta pra gente como é que é isso. Você tá acostumado a surfar num lugar que não tem tubarão, é isso? Não tem você não consegue ter essa visibilidade que tem aqui, né? Conta aí pra gente como é que tá sendo isso pra ti. Tipo assim, a gente entrou ali fazendo treinamento com pistilha e com shark, né? Aí eu entrei ali pensando assim, pegar altas ondas, eu cheguei pra Letícia e falei, qual horário assim mais ou menos dos tubarões no horário de alimentação? Não, é mais cedo e só no final da tarde. Eu falei, então tá de boa. Uhum. Aí eu entrando assim, aí o bombeiro ali chegou pra mim, um tubarão ali. Já me desesperei e levantei a perna. Aí comecei a quase chorar, fiquei desesperada. Aí eu voltando assim, passou um bicho pretão assim embaixo de mim. Meu coração ficou 5 minutos boiando ali e depois eu engoli ele de novo, entendeu? Aí eu furando a onda, vem um monte de sardinha, fica batendo na gente assim, é muito irado. Mas aí o que passa pela tua cabeça quando isso acontece? Quando essa sombra, que nem é um tubarão, mas o que você fica imaginando passa aí? Que eu vou perder minhas pernas. E aí perdendo as suas pernas acabou o body surf, então é isso, né? Ela vai perder as pernas, com a cabeça não tem problema. Caramba, não, porque eu tô embaixo assim, ó. Não, então, e aí é legal que você tá falando sobre isso. Eu gravei um episódio com o Vini, né, que teve uma situação com o tubarão, não foi um ataque, né, foi um incidente, 83 pontos. E também gravei com um especialista em tubarão para conversar sobre essa história, porque as pessoas vêm pra cá e tem muito medo ainda, né, acha que o tubarão daqui ataca, e tem toda uma história por trás, não é bem assim. Mas qualquer um que não tá acostumado ia ficar, opa, tem tubarão, pera, sim. Né? Mas como dizem os amigos daqui... você vai se assustar o dia que tiver um elefante, uma girafa dentro da água e não um tubarão, né? Que o tubarão mora no mar. Mas é legal ter essa preocupação, né? Uma coisa também que eu fiquei mais tranquila foi quando eles ficaram, tipo, me acalmando, falando que o tubarão, ele não mordia, não fazia nada, era só a gente tomar cuidado na hora que estiver descendo na onda, né? Porque eles ficam ali mais na beira, comendo lá sardinhas. E se a gente encostar nele por incidente, ele vai se proteger, né? Aí, por isso que ele dá aquele bote assim, mas ele não chega a morder pra arrancar. Ele morde assim e sai. Não chega pra arrancar. Mas do mesmo jeito, eu tenho medo. É óbvio. E agora vamos falar uma coisa aqui. Vamos sair dessa história de Noronha e vamos passar para um lado das mulheres no mar. Você é nova, né? O que tu quer fazer no mundo do body surf? Se você tem alguma perspectiva, seja profissional ou não. Se vai continuar praticando, se gosta de competir. E falar também da questão da presença das mulheres no mar. Como que você vê isso? Você acabou de me falar que só tinha 4 mulheres numa competição, na outra tinha 5. Em compensação, os homens têm um monte de caras ali competindo. Então fala um pouco sobre isso. Na minha opinião, particularmente, eu acho que as mulheres, sabe? Mesmo tendo medo das ondas, eu acho que deveriam tentar. Por exemplo, eu tento no skate. Já quebrei meu pulso, já quebrei meu pé, já quebrei meu braço. Tentando, entendeu? E nisso eu consegui me aprimorar no skate, tanto no surf também. Mas no mar, foi uma coisa tipo assim, eu entrei meio que já sabendo, sabe? Praticamente isso. A primeira vez que eu fui tentar botar numa onda, eu consegui. Consegui, assim, sabe? Aí eu acho uma coisa assim, muito chata, né? Essa situação muito chata das mulheres não tentarem, pelo menos... Entendeu? Entrar no mar, essas meninas... Tem menina até que sabe surfar bem, mas não se inscreve por medo de perder, entendeu? E na vida você pode perder e pode ganhar, são várias coisas. Um exemplo, em Saquarema eu fiquei em 3º lugar nas 2 categorias, do mesmo jeito eu consegui ficar como 1º lugar no ranking brasileiro, entendeu? Fez a somatória boa de pontos, né? Sim. E lá no Rio, como que é? Tem muitas meninas praticando body surf, ainda tá meio devagar? Não, elas ainda estão bem devagar, mas eu tava pensando, né? Ia até falar com a Capalô isso, de conseguir uns professores de educação física pra mim e eu ajudar minhas amigas a fazer, sabe? Fazer um aulão assim com elas, em Taquatiara, Ponta Negra, essas coisas, pra tentar ensinar pra elas. Uns amigos meus me ajudam, o PCN, o Igor, me ajuda assim, sabe? Ensinar pra elas, pra ver se dá um incentivo maior, assim, sabe? Sim, eu sou professora de educação física, se quiser me contratar, eu tenho horários livres, pode me contratar para ir pro Rio, ia ser uma experiência ótima, eu acho que eu mereço, brincadeira. Olha só, que engraçado isso, né? Tipo, você tá falando de ir pra Taquatiara, eu acho que às vezes uma das coisas também que assusta as mulheres é o tamanho da onda e onde vai começar. Porque, por exemplo, eu chego com uma galera e falo, vamos aprender aqui na Cacimba do Padre hoje,
Aí a pessoa vai falar, opa, não, na cacimba não, porque a cacimba, até quando tá pequeno, já é forte, vamos pra uma outra praia. A mesma coisa tá com a Tiara, que tem uma fama já de ser grande. Sim. Então, às vezes, levar pra um lugar que é mais tranquilinho, uma onda mais deitada, eu acho que pode ser uma boa também. Não começar, tipo, logo no shore, né? Shore break lá, pum, primeiro caixote, o olho da pessoa vai ficar desse tamanho e falar, não é pra mim, não quero mais. Verdade. Então, às vezes, pode começar numa onda menor. E me fala agora daquela questão da perspectiva, o que você vê pela frente, se você vai continuar a competir, se você tem algo em mente, como é que tá essa situação? Então, na minha mente, né, eu quero seguir com body surf como um hobby, porque me profissionalizar, eu quero me profissionalizar em medicina. Olha que legal. Mas como hobby, é claro que eu vou querer o body surf, uma médica que sabe surfar. Que legal, assim, que sabe? isso, ia ser muito bom. Já pensou ter paciente... Que eu não sei qual é a especialidade que você iria escolher, mas os body surfers passando por uma médica que pratica body surf? Sim, imagina. Aí, meu sonho, né? Ir pra Pipeline, pro Havaí, pra Indonésia. Esses lugares, assim, que estão mais ondas super, sim, sabe? Olha que legal, show de bola. E como é que você tá de patrocínio? Tem alguém que te apoia nessas competições, com equipamento, com ajuda financeira em viagem? Como que é? Tem sim, eu consegui um patrocínio, né, da prefeitura lá de Maricá. Que legal. Que, por exemplo, se tiver um campeonato, né, em Santa Catarina, eu falo com eles 2 meses antes, eles pagam minha passagem para mais um acompanhante. Que legal. Aí eles me enviam lá, e lá eu tenho ajuda da Capaloa também, que me dá uns pés de passo, umas roupas e essas coisas. Sim, a Capaloa sempre fortalecendo o body surf, né? E agora entrando com uma cultura muito forte aí de body surf feminino, isso é muito bom. Vai mudar essa perspectiva que o body surf tem aqui, né? Que é só uma brincadeira, que é pra quem não sabe pegar onda de pé. A Capaloa tem investido sério aí, fazendo pé de pato específico pra modalidade, isso é muito bom. E, poxa, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo esse vídeo, principalmente as mulheres, pra instigar as mulheres a entrarem no mar, a partir pras ondas. Então, meninas, eu vou falar pra vocês uma coisa que quando eu não sabia surfar, eu ficava pensando, pô, vai ter um dia que eu vou ter que enfrentar esse medo meu, porque é uma coisa que eu quero. Se vocês querem essa coisa, vão até o fim, entendeu? Pra vocês conseguirem chegar ao objetivo de vocês. Nem que seja pelo menos um pouco, mas tenta. Essa é a minha mensagem, vai até o fim do seu objetivo. Ó, campeã da Capaloa que tá falando. Se ela tá falando, a gente tem que ouvir, independente da idade, né? A pessoa que já tem experiência. Bom, então quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, pode me seguir lá no meu Instagram, que é Parada Letícia, segue a Gabi também. Gabi Matos Oficial. É isso aí, galera. Fica atenta aí nas novidades desse prodígio, beleza? Aloha, galera, até a próxima!